Amores, então vamos lá? Então, bom dia a todos novamente. Como eu falei, meninos, como eu falei antes, né? Eu espero que vocês tenham descansado um pouquinho, né? Deu para descansar um pouquinho, mas deu. Tá para a gente poder recuperar um pouquinho as energias até o final do ano. Nós já vamos iniciar conteúdo novo do módulo 3, tá? Que fala sobre o Brasil no período republicano, no breve período democrático, né? Por que esse período, de 1945 até 1964, foi intitulado como breve período democrático, ou República Populista, tá? Eu sempre gosto de falar os vários termos que você pode encontrar no conteúdo para você não ficar perdido. Tipo assim, a professora só falou que é período democrático, mas no outro livro está República Populista. É a mesma coisa, tá? Então, quando você ouvir República Populista, breve período democrático, está se tratando do mesmo assunto. O ano que o Brasil teve aí, né, a democracia de fato estabelecida antes da implantação da ditadura militar em 64. Por que foi dito breve período democrático? Né? Por que é falado dessa forma? Porque a democracia... Fala, amor. Não entendi. Tanto faz, tá? Se você colocar um ou outro, está correto. Se você botar breve período democrático, se você botar república populista, está perfeito, tá? Vocês vão encontrar, inclusive, eu colocando dessa forma. Eu vou colocar, normalmente eu coloco de duas formas diferentes, até mesmo na avaliação, já para vocês se atinarem a isso, que se trata da mesma coisa. Por quê? Eu vou explicar primeiro eu vou explicar o título, breve período democrático. Por que esse título? Né? O Brasil recebeu aí o título de república há muito tempo. Né? Nós vimos, inclusive, a história, né? Os acontecimentos da primeira república do Brasil. Só que a primeira república do Brasil não foi, de fato, né, um período republicano. Porque quando a gente fala em república, lembrando que ocorreu em 1889, tá? Que foi instaurada aí a República Brasileira. Quando a gente fala em república, já vem à nossa cabeça, pelo menos a minha sempre veio, né, de forma automática, eu pensar em república e pensar em voto, pensar em democracia, né, pensar em liberdade de escolha de candidato, a gente já pensa logo nisso. Falei a palavra república, eu já penso nisso. República e democracia, algo assim muito ligado um ao outro. Em 1889, foi decretada a primeira República Brasileira, mas eu não sei se vocês lembram, a gente não começou de forma democrática, né? A primeira República, ela já teve a sua fase instaurado a República da Espada, lembra disso, né? Que foi quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo, né? Os militares deram um golpe de Estado, pressionaram Dom Pedro II, né? Ou ele, bom dia, Caio, ou ele abandonava o governo, né? Ou ele era preso. Dom Pedro II fez o quê? Né? Abandonou o Brasil, se exilou em Portugal e deixou aqui o governo brasileiro, né? Sob o comando dos militares. Então, houve um golpe, tá? Para se implantar a República. Eu até na época, né, no começo do ano, passei para vocês um pedacinho daquela minissérie Chiquinha Gonzaga, vocês lembram? A gente estava na frente de uma aula. Um pedacinho da minissérie da Chiquinha Gonzaga, né? Aonde os intelectuais da época ficaram assim apavorados, né? Com a implantação da República, com a colocação dos militares no poder, aonde eles sabiam que ia acontecer, mas não fizeram parte. Isso é porque os intelectuais sabiam que poderia acontecer. Aí eu contei para vocês aquele conto do velho Chico, que também não devem lembrar, né? Que o velho Chico trabalhava numa repartição pública, né? E aí um dia ele ficou doente, quando ele voltou para trabalhar, ele olha na parede, é do retrato do Pedro II, Dom Pedro II, né? Aí uma pessoa falou, aquele velho banana, ele ficou apavorado, como é que tiveram essa falta de respeito com o imperador e tiraram, né, a figura que governa o Brasil da repartição pública. Só que Dom Pedro já tinha ido embora, já tinha implantado a República. Então, assim,
esse conto mostra o seguinte, que não houve participação popular nenhuma na implantação da República, né? Eu falei diversas vezes isso aqui para vocês. O povo não participou da implantação da República. O povo sequer se deu conta que aquilo estava acontecendo. Quando o povo viu aquele monte de militar no Campo do Santana, que é aqui pertinho da gente, né? Pertinho, no Rio de Janeiro, né? No centro do Rio, eu acho assim, uma coisa incrível falar de acontecimentos tão grandiosos, né? Na cidade do Rio de Janeiro, aqui tão próximo da gente, que a gente tem a possibilidade de ir lá visitar, de ir lá ver, e a gente não conhece, né? Então, assim, quem um dia for, por acaso, eu sei que a mãe que gosta muito, né, de passear ali pela Rua da Alfândega, né, de ir ali no centro, o Campo do Santana é logo atrás, né? Então, assim, eu acho incrível, tá uma coisa tão perto da gente. E ali foi declarada a República. Quando o povo viu aquele monte de militar no Campo do Santana, achou que era um desfile. Caramba, o desfile militar acontecendo. Olha só. Né? Não sabiam que aquilo ali significava a implantação da República. E a nossa República, a República Brasileira, ela iniciou sob o comando dos militares. Os nossos 2 primeiros presidentes foram militares. Houve votação? Houve escolha para esses presidentes? Não. Tá? A nossa República não foi democrática. Ela não iniciou de forma democrática, né? Ela não teve participação popular. Então, por que breve período democrático? Porque de 1889 até 1945, nós não tivemos uma votação, né? Ou melhor, até tivemos, mas aí, né, o danado do Getúlio Vargas, né? Se juntou à Revolução de 30 e tirou o Júlio Prestes, que tinha sido votado. Mas, enfim, né? Nós não tivemos, até 1945, um presidente eleito democraticamente ocupando o governo brasileiro. E isso só ocorreu em 1945, com a candidatura do Gaspar Dutra. Ele foi o primeiro presidente republicano eleito de forma democrática através do voto popular. Então, olha que troço absurdo, né? A República foi implantada em 1889. Nós tivemos aí a ocupação, né, do primeiro presidente eleito de forma democrática no Brasil. E aí, essa democracia, né, essa votação no presidente republicano, no nosso presidente brasileiro, durou somente de 1945 a 1964. Por isso que se titulou o breve período democrático. Porque em 64 aconteceu o quê? O golpe da ditadura militar. A derrubada de João Goulart do poder e a implantação da ditadura, né? E aí nós ficamos 21 anos sob o comando da ditadura militar. É muito tempo. Por isso, né, que a gente fala breve período, foi um período curto de democracia. E depois, somente em 1985, se eu não me engano, né? Que aí, foi isso mesmo, 1985, é que nós voltamos a ter a democracia, a poder votar novamente. Aí escolhemos muito bem, né? Escolhemos o Fernando Collor de Mello para ser o primeiro presidente depois da ditadura, mas enfim, né? Na verdade, até nós tivemos não uma escolha popular, mas a gente teve um outro civil que iria assumir, ele acabou morrendo, vindo vice, e depois eleito mesmo de forma democrática, o Fernando Collor de Mello, nós vamos ver isso mais para frente. Então, o breve período democrático foi esse período que a gente pôde votar para presidente pós, né, o coronelismo, pós a política do café com leite, e que foi até somente o golpe de 64. Então, de 45 a 64, nós tivemos a passagem de alguns presidentes super, hiper importantes, né? Nós tivemos o Gaspar Dutra, que foi o primeiro aí eleito de forma democrática em 45, né? Após a implantação da República em 1889. Lembrando, né, que o Dutra, ele teve o apoio do Getúlio Vargas. Vocês lembram disso? Daquele primeiro governo de Vargas? A gente já falou sobre isso também lá no trimestre, né? O primeiro governo de Vargas, que Vargas assumiu a presidência da República com a Revolução de 30, né? Ele se candidatou, nós tínhamos a política do café com leite. Estão lembrados disso? Então, né? Pelo amor de Deus.
Nós tínhamos a política do café com leite. E aí, né, começou a surgir vários movimentos contra o coronelismo, contra a oligarquia cafeeira, tá? O tenentismo, a coluna Prestes, enfim, tá? E aí a política do café com leite tinha o seguinte acordo: 4 anos um mineiro no poder, 4 anos um paulista no poder, e assim sucessivamente, tá? Um mandato era de um, o outro mandato era de outro, e assim foi. Aí, em 29, nós tivemos a crise americana, que abalou o mundo, inclusive o Brasil, né? O Brasil ficou prejudicado na exportação do café. Nosso café foi lá no buraco, ninguém estava mais comprando esse produto, né? Ninguém estava importando mais o café. Por quê? Porque o mundo estava abalado com a crise americana. E aí, justo em 29, nós tínhamos aí um paulista na presidência da República, né? Um paulista como presidente do Brasil. Portanto, abriu-se aí, né, a votação, a eleição, e esse paulista, o Washington Luiz, ele deveria apoiar um candidato mineiro, né, como presidente. E o que o Washington Luiz fez? Ele já estava, né, coitado, até o pescoço com a preocupação da questão da diminuição da venda do café. Né? Já, os cafeicultores paulistas que dominavam esse setor já tinham entrado numa crise profunda. E aí, como ele iria sair do poder? Como um paulista, como os paulistas iriam sair do poder? Então, o que o Washington Luiz fez? Ao invés de apoiar o mineiro, ele meteu a perna na política do café com leite, né? Ele apoiou um outro paulista, o Júlio Prestes. E aí começou a grande confusão, né? Ele quebrou um acordo. E aí veio a candidatura, né? Os mineiros, com raiva, se aliaram à Paraíba, se aliaram também ao Rio Grande do Sul e lançaram a candidatura do Getúlio Vargas, né? E aí Getúlio Vargas veio, que era um grande nome no Sul, veio fazendo pressão, né, na Aliança Liberal para derrubar Júlio Prestes. Houve a eleição, Júlio Prestes venceu, mas houve o assassinato do João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas. E aí, a Aliança Liberal, né, o partido do Getúlio Vargas, jogou na conta do Washington Luiz a culpa sobre o assassinato do seu vice, né? E houve um grande movimento, né, contra os paulistas, e esse movimento fez com que o Washington Luiz, né, renunciasse, saísse da cadeira de presidente e, consequentemente, o Júlio Prestes também não assumisse. E Getúlio Vargas veio com um discurso lindo e maravilhoso, apoiado pela Aliança Liberal, apoiado, né, por muitos políticos, e ele ocuparia a cadeira de presidente provisoriamente. Tá? Esse é algo provisório, só para ele organizar a casa e aí abrir as eleições no final de 1930. E aí nós vimos que Getúlio não abriu eleição coisa nenhuma, né? Ele ficou de 1930 até 1945 governando o Brasil sem ter sido eleito de forma democrática. Foram 15 anos no poder. Né? Ele ficou 4 anos no governo provisório, mais tantos anos, mais 4 no governo constitucional, e, por último, ele implantou o Estado Novo, né, com a desculpa de que o Brasil, a justificativa de que o Brasil estava sofrendo uma ameaça comunista que ia acabar com a democracia, portanto, era necessário implantar uma ditadura para resguardar o território brasileiro, resguardar a democracia brasileira. Getúlio era muito, como eu falei para vocês, né, ele era muito esperto, né, ele era muito astuto, né, ele era muito inteligente. Né? E o que Getúlio fez durante esses 15 anos no poder? Ele tratou logo de se aproximar o máximo possível do povo. Ele sempre esteve ali, o tempo todo, com o povo. Tá? Qual era a intenção dele? Ter o apoio da massa. Então, ele abriu o voto das mulheres, aí o apoio do grupo das mulheres. Ele criou leis trabalhistas, piso salarial, olha aí, o apoio dos trabalhadores. O Getúlio Vargas ele era visto como o pai dos pobres, o salvador da pátria. Tá? Ele era adorado. E dessa forma, Getúlio
criou aí, né? Criou não, né? Vamos falar aí que ele botou em prática o termo populismo, né? O que vem a ser o populismo? É essa aproximação do governo com a classe popular, criando medidas, né? Que a intenção era beneficiar a classe popular e aproximar o povo do governo. Isso era o populismo. Agora que eu falei com vocês, nem sempre essas leis populistas, essa aproximação de fato com o povo, dava benefício ao povo, fazia realmente de fato o que esse povo precisava, desejava. Mas era uma forma de manter o povo sempre ao lado dele, o apoio constante. Né? Getúlio foi muito sábio. Só que Getúlio, quando estava ali no Estado Novo, né, nós estávamos enfrentando a Primeira Guerra Mundial. E aí, perdão, né, nós estávamos enfrentando a Segunda Guerra Mundial. E aí o governo brasileiro foi pressionado a se colocar na guerra, né? E foi falado o seguinte, olha só, você, governo brasileiro, né, presidente, vocês vão dar apoio para que bloco? O eixo, né? Ou a aliança? E aí? Né? Lembrando que nós estávamos vendo uma ditadura. Então, o coerente era que o Brasil ficasse ao lado da Alemanha e da Itália e do Japão, que eram aí países, né, ditadores que estavam aí com o governo ditatorial. Mas o Brasil, o governo brasileiro, tinha interesses com os americanos, tinha acordos com os americanos, enfim, né? E apoiou a aliança. Aliás, os aliados. Bem, acabada a Segunda Guerra Mundial, nazismo e fascismo derrotado, né? Regimes ditadores derrotados, e agora? Olha aí que grande contradição, né? Nós lutamos na Segunda Guerra Mundial, nós ajudamos a derrotar os regimes ditadores, e, no entanto, estávamos vivendo uma ditadura. Então, peraí, tem alguma coisa errada aí. Então, era tudo que os opositores de Vargas precisavam para pressioná-lo a sair do poder. Lembrando que os paulistas nunca aceitaram, né, houve até a revolta paulista, nunca aceitaram, a intentona paulista, nunca aceitaram Getúlio Vargas na presidência da República. Então, se uniram a derrubar Getúlio. Getúlio foi obrigado a renunciar. E, malandramente, que ele não é bobo nem nada, ele abriu as eleições antes de sair e logo tratou de apoiar um candidato que foi o Gaspar Dutra, né? Só que embaixo dos panos ele agitava o povo querer que ele continuasse no poder. Tanto é que houve várias manifestações no Rio de Janeiro, né, no Brasil, pedindo para que Getúlio ficasse no governo, o queremismo, tá? Mas não colou. Getúlio teve que renunciar, mas o seu candidato, né, o candidato que ele apoiou, que apoiou a candidatura, que falou que ia ser uma continuidade dele, foi o Eurico Gaspar Dutra. Houve as eleições em 1945 e Dutra venceu as eleições do Brasil. O povo acreditou que Dutra seria uma continuidade do amado e adorado Getúlio Vargas. Tá? Lembrando que Getúlio, ele criou as leis trabalhistas, o piso salarial. Getúlio, ele exaltava as empresas nacionais, né? Ele, tanto é que ele diminuiu as importações, e o interesse dele era aumentar as exportações, lançar o nosso produto para fora, né? Então, ele queria o tempo todo aí o crescimento industrial do Brasil, alavancar a indústria brasileira. E isso era muito bom, principalmente para o povo, né? E para os empresários de forma geral, por isso que ele tinha um apoio generalizado, de certa maneira, tirando aí seus grandes opositores paulistas. Então, o Dutra, ele entra aí no poder, mas ele não dá continuidade, né, àquilo que Getúlio fazia, não. Tá? E o povo se engana com Gaspar Dutra, né? Ele acaba fazendo um pouco o contrário, né, do que Getúlio fazia. Ele, como é que eu vou falar? Ele estreitou os laços com os Estados Unidos, ele abriu as portas do Brasil para a entrada de empresas estrangeiras, né? Ele fazia aí a valorização de produtos internacionais mais do que o nacional, né? O Dutra, ele criou um plano, o Plano SALT, para tentar fazer melhorias dentro de alguns setores brasileiros, mas ele não teve o mesmo sucesso.
Antes de a gente falar um pouquinho mais sobre Dutra, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso com essa caixinha. Eu trouxe para vocês um videozinho falando sobre o populismo, tá? O que foi o populismo? Lembrando que eu acabei de falar, né? Que o populismo foram atitudes de aproximação entre a política, né? Entre o governo e a massa popular, né? Eram medidas, realizavam-se medidas que eram mais direcionadas ao povo de fato. Agora, lembrando, nem sempre essas medidas eram mesmo executadas conforme aí a necessidade do povo. Mas, né, o povo se sentia mais abraçado dessa forma pelo governo, tá? Então, deixa eu achar aqui o link para colocar para vocês, para a gente escutar. Qualquer brechazinha, né, Alan? Deixa eu achar meu link. É rapidinho, tá? Será que eu não botei aqui, não? Não é possível. Aí que eu não salvei o link, não acredito que eu fiz isso. Vou botar no Google. Que ódio! E eu ainda pensei que eu tivesse salvo, porque ontem eu estava mexendo. Peraí, deixa eu ver se eu achei minha linha. Achei. Ó. Amores, eu vou tentar colocar aqui, vou ver se vai dar certo, tá? Eu vou apresentar em uma janela, aí vou fechar o microfone aqui para ficar um barulho aí na casa de vocês. Vamos ver se vai ficar melhor. Quer apagar a luz aqui? Vai ficar melhor para ver? Apaga para mim, Ana, por favor. Então, ó, vou ligar o microfone para poder apresentar, tá? Meninos, vamos lá, vamos tentar escutar? Tomara que a caixinha não dê ruim. Netflix, quer, menino? Então, populismo. Ih, peraí que tia Beth vai ver o negócio aqui antes. Pode descender, tia. Quer passar um vídeo para eu espero um pouquinho. Só um minutinho, tá? Adam, Ana Clara, Ana Luísa Conceição, autor? Ana Luísa Rabelo, Davi, não Davi dessa semana não. Gabriel Freiron, Gustavo Chapim, João Pedro Goulart, João Pedro Picó, autor? Tá online. Luiz Gustavo, Maria Eduarda, Renan e Vitor Marcelo, né? Tem alguém na sala que eu não falei nome? Quem não veio ontem, na hora do recreio, dá um pulinho na secretaria para assinar lá e pegar o boletim de trabalho que tiver lá, no simulado, tá bom? A Maria Eduarda. Então, ó, vou fechar o microfone para poder apresentar, tá? Com o som de vocês. Só um minutinho. Entendendo o populismo. O populismo é um conceito utilizado para explicar práticas políticas que ocorreram em vários países ao longo do século XX, sobretudo na América Latina a partir da década de 30. É um fenômeno que apresenta características peculiares em cada país. As características do populismo brasileiro podem ser resumidas em:
liderança política baseada no carisma, relação direta e não institucionalizada entre o poder e a população, e medidas econômicas nacionalistas sustentadas por um discurso voltado para a conciliação das diferentes classes sociais. No Brasil, o populismo é um fenômeno ligado às grandes transformações que ocorreram na sociedade brasileira a partir da Revolução de 30, no período conhecido como Era Vargas, de 1930 a 1945. As práticas de perpetuação no poder adotadas pelo coronelismo e a política dos governadores entraram em decadência com o crescimento da população urbana e o surgimento e expansão dos meios de comunicação de massas, sobretudo o rádio. Getúlio Vargas apresentava em eventos cívicos ou veiculados pelo rádio um discurso nacionalista e com tom de defensor da classe trabalhadora. Foi a marca do seu primeiro governo. Durante a Era Vargas, houve um forte aparato do Estado para construir a imagem de um governante carismático, que combatesse as injustiças e defendesse os mais necessitados, sobretudo no período ditatorial do Estado Novo, de 1937 a 1945, momento em que o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, atuou fortemente na promoção de Vargas e na censura aos críticos. Após 1945, com o fim da Era Vargas, as práticas populistas permaneceram, porém, em um cenário democrático onde o carisma e o apelo às massas servem tanto para a conquista de votos, quanto para garantir a sustentação e governabilidade desses políticos no poder. Os presidentes do período, cada um a seu estilo, tiveram ascensão política e sustentação no poder devido às práticas populistas. Segundo alguns historiadores, a história brasileira entre o fim da Era Vargas e o golpe civil-militar de 1964 ficou conhecido como período populista. Bem, crianças, vocês viram aí, né, o resumo desenhado sobre o populismo, né, aonde falou exatamente o que eu tinha falado com vocês antes, né, o que vem a ser o populismo? São práticas aonde esse governo, né, realiza preocupados, né, direcionados à massa popular. Qual é a intenção? Fazer a aproximação entre povo e governo, ou melhor, né, o candidato, o presidente e o povo, tá? Com a intenção de ter o apoio dessas massas e permanecer no comando, que foi o que Getúlio fez o tempo todo. Tanto é que, quando acaba o mandato do Eurico Gaspar Dutra, quem vem aí se elegendo? Né? Quem vem aí como um novo candidato? Getúlio Vargas novamente, tá? Ele vem como novo candidato à presidência da República. Ele não só se candidata, como ele vence, tá, as eleições. Acende para mim, Maria Luísa, por favor. Por gentileza. Então, olha só. Primeiro presidente, aí, como eu falei para vocês, que teve o voto popular e iniciou esse breve período democrático, né, no território brasileiro. Ah, esqueci de falar, perdão. O outro título também. Como eu falei, vocês vão ver o breve período democrático nos livros, ou então República Populista, como falou aqui no vídeo, tá? Por que República Populista, né? Foi aí o período republicano, aonde nós tivemos presidentes, né, utilizando, né, essa manobra populista, né? Utilizando aí, ou voltando todas as suas medidas para as necessidades do povo, mesmo que nem sempre essas necessidades sejam totalmente sanadas, mas eles tinham como intuito voltar o seu governo para a massa popular, tá? Por isso, república populistas, né, com candidatos voltados aí aos interesses populares e fazendo medidas que eram mais voltadas para essa classe do povo. Bem, então,
O Dutra foi aí o primeiro candidato, né, desse período aí, desse breve período democrático. Como eu falei, o Eurico Gaspar Dutra aliou-se aos Estados Unidos. Foi aí no seu governo que foi realizada a Constituição de 1946, né, uma reformulação da Constituição, né? Também ele realizou o Plano SALT, onde ele procurava fazer uma valorização do setor da saúde, da alimentação, do transporte e da energia, né? Ele tinha como intuito, né, tentar alavancar a economia do Brasil. Foi também no governo de Dutra, né, que se realizou a rodovia Rio Santos, que inclusive levou o nome dele, né, o sobrenome Via Dutra. E ele prometeu muito, Dutra fez muitas promessas e cumpriu pouco, tá? O povo brasileiro sentiu falta, né, daquela figura de Getúlio Vargas com a exaltação do produto nacional. Acabou o mandato de Dutra. Acabou aí o seu período no poder, né? Ele ficou durante um bom período, né, cumpriu todo o seu mandato aí de 4 anos. E quem foi o próximo candidato? Foram vários os candidatos, né? Mas quem foi aí o próximo governo a se instaurar no Brasil depois de Dutra? Foi Getúlio Vargas, né? Getúlio veio como candidato em 50, nos anos de 1950, né? Ele se candidatou aí como presidente da República, né? Como um candidato, e ele venceu as eleições, né? O povo adorava Getúlio Vargas, né? Inclusive, a gente tem até hoje pessoas mais de idade, se você perguntar quem foi o melhor presidente do Brasil, eu vou falar que foi Getúlio, tá? Então, o que aconteceu, né? Getúlio se lançou como candidato à presidência da República e ele venceu, tá? Dessa vez, ele assume o governo do Brasil, ele começa o seu segundo mandato de forma democrática, né? Ele volta à realidade de presidente da República de forma democrática, através das eleições. E Getúlio, ele traz aquela mesma bandeira, né? Aquela mesma campanha. Claro que não a bandeira do Estado Novo, tá? Ele quis tentar apagar da memória do povo brasileiro essa questão da sua ditadura varguinista. Ele vem aí como uma figura ainda, exaltando aquela figura do pai dos pobres, né? Que é o que ele gostava mesmo de mostrar aí que ele era, ele fazia a proteção dos mais pobres, e ele veio aí novamente com a sua bandeira nacionalista, né? A valorização de empresas nacionais, medidas populistas e medidas trabalhistas. Então, Getúlio, ele dá continuidade, né, àquele seu governo voltado a políticas trabalhistas e populistas, tá? Populista com a massa popular, trabalhistas voltadas aí aos direitos dos trabalhadores, ao interesse dos trabalhadores. E Getúlio Vargas sabia que ali estava a força dele, né? Que ali estava a sua base. Tá? O que eu vou fazer? Quando a gente voltar do intervalo, a gente dá continuidade a essa discussão do Getúlio, porque aí eu fecho hoje com vocês Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas. A gente vai ter anotação para fazer no caderno, tá? Sobre os dois. E esse governo do Getúlio aconteceu várias coisas extremamente importantes. Primeiro, né, a defesa de que o petróleo é nosso, né, a criação aí da Petrobras. E o outro fato, aliás, muitos fatos importantes, né? Teve também a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que era o maior opositor de Getúlio Vargas no seu segundo mandato. E teve um outro fato que fecha o governo de Getúlio surpreendente. Vocês sabem, já ouviram falar, ou têm uma ideia de como fechou o segundo mandato de Getúlio Vargas? Então, né? O Getúlio Vargas, ele cometeu um suicídio, né? Que para muitos não aconteceu, tá? Foi para muitos falam que Getúlio foi assassinado, ele não cometeu suicídio, mas ele deixou até uma carta de testamento, tá? E aí nós vamos falar sobre isso depois do intervalo, tá bom, meus amores? Deixa eu parar aqui a nossa gravação.